Este é o Idades em Rede, um ciclo de podcasts sobre o ciclo da vida. Ao longo dos episódios, vamos escutar quem trabalha todos os dias para garantir que em cada fase da vida existem respostas, cuidados e relações que importam. Olá, eu sou José Aniceto, sou licenciado em Psicologia e estou a realizar o meu estágio de verão no âmbito do projeto CLDS 5G Mora Gerações em Movimento, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Mora. Neste episódio inaugural, damos a voz a quem coordena e orienta o coração de um projeto comunitário em Mora que tem sido tão valioso na nossa terra. Vamos conhecer agora a visão, as histórias e os desafios do CLDS 5G pela voz da sua coordenadora, a doutora Ivone Alves. Olá, doutora, como é que está? Olá, muito obrigada, Zé, pelo convite. Tudo bem? É sempre importante termos aqui um jovem da terra também a estudar sobre as nossas tradições e também está interessado sobre como é que nós podemos dar melhor qualidade de vida à nossa população toda. Estou disponível para responder ao que realmente for necessário. Muito obrigada, então vamos lá. Doutora, eu queria começar por perguntar o que é e como é que é ser coordenadora deste projeto tão importante que é o CLDS 5G, Gerações em Movimento. Certo. Inicialmente o outro projeto antes, que era o CLDS 4G, foi a primeira vez que eu no Conselho de Mora, também foi atribuído como entidade coordenadora à Santa Casa da Misericórdia de Mora, e este o 5G voltou novamente a ser a Santa Casa da Misericórdia de Mora, também a ser entidade coordenadora e enquadradora. O que é que eu posso dizer enquanto falar sobre a questão do projeto, o que é importante neste projeto? Então, tem a ver... Eu desempenho um papel muito importante, não só eu, mas também a equipa que está a trabalhar comigo. Eu sou assistente social, sou coordenadora técnica, temos também um psicólogo e temos uma educadora social e cada um vem de uma área diversa de aprendizagem, de estudo e também de intervenção. E logo aí as áreas todas podem se complementar umas às outras, sendo uma equipa multidisciplinar. Nós temos um papel muito importante na promoção da inclusão social, através do quê? Através da articulação entre as várias entidades que fazem parte do nosso Conselho, não só privadas como também públicas. E tudo isso é o quê? Faz com que tudo funcione em rede de forma a encontrar uma resposta mais adequada para realmente proporcionarmos respondermos a vários desafios da população também e às várias necessidades que também apresentam, não é? O que é que nós fazemos? É apoiar as famílias e ao desenvolvimento local sustentável também, quer seja a nível dos idosos, quer seja a nível das crianças e famílias também vulneráveis. O que é que nós fazemos mais? Eu, como coordenadora, faço uma gestão técnica e financeira do projeto, um planeamento e implementação de atividades alinhadas com os objetivos também que foi traçado no plano de ação e monitorizo também as ações que vão sendo feitas e as atividades. E este trabalho é um trabalho que existe uma sensibilidade social, porque temos de ter uma capacidade e um pensamento estratégico de forma a que tenhamos respostas para dar às necessidades que têm a ter connosco. Sim, e acho isso muito interessante e acho que a doutora Ivone já introduziu aqui um bocadinho, que é o que é que são estes contratos locais de desenvolvimento social, né? Já percebi que tem um plano de ação, que temos um plano de ação, baseado em vários eixos, cada eixo tem várias ações e as ações têm atividades. Como é que isto funciona? Primeiro de tudo, os eixos são selecionados, não são selecionados por nós, são através da Segurança Social, atendendo ao nível social do Conselho. Depois, os eixos são encaminhados daquilo com que existe mais necessidade a nível concelhio. Os eixos que nos calharam são o eixo 2 e o eixo 3. O que é o eixo 2? É o combate à pobreza e exclusão social das crianças e jovens. Temos também como neste eixo a promoção da garantia para a infância e também o núcleo que já está criado também nesse âmbito. Assim como também no eixo 3 temos a promoção da autonomia, envelhecimento ativo e a longevidade, que é estes eixos que nós trabalhamos. Cada eixo tem ações. O eixo 2 tem 6 ações, que nós vamos desenvolver em cada ação várias atividades. No eixo 3 temos 7 ações e também cada ação tem um determinado número de atividades que nós temos de desenvolver ao longo dos 48 meses de vigência do projeto. Sim, isso é muito importante e
para executar estas atividades, imagino que seja preciso uma equipa que seja forte e que todos se relacionem bem entre todos, não é? Como é que funciona aqui a equipa? A equipa é composta, como eu disse já há pouco atrás, por um psicólogo, uma assistente social, sou eu, e uma educadora social. E como é uma equipa multidisciplinar, nós todos intervencionamos em diversas áreas, não é? Quer seja na infância, quer seja no envelhecimento, quer seja com famílias vulneráveis, de forma a que cada um tem a sua área de saber. E todos alinhados com essa área de saber conseguimos dar resposta àquela necessidade que está a ser identificada ou por nós, que por vezes também nos é encaminhada, ou aquela que nós podemos vir a detectar também numa das nossas visitas com vários trabalhos, com várias atividades, num domicílio que nós vamos fazer, não é? Posso dizer que no outro projeto, e como tal, à semelhança deste, também vamos fazer atividades de estimulação cognitiva e são dadas ferramentas, são dadas também informações nos próprios domicílios, portanto, como é que podem cuidar de uma pessoa com demência. Quando a pessoa que está com demência no início, no estádio inicial, portanto, e começa a ter vários problemas de esquecimento e também de deterioração cognitiva, é importante que onde está uma torneira se coloque o nome escrito torneira, para que aquela pessoa saiba que é a torneira, que ainda tenha a faculdade de saber ler. Onde está a porta também que esteja escrito porta, ou com várias cores também para identificar, para melhor ele perceber onde é que as coisas se localizam. E é esta diversidade de profissionais e de áreas que vos permite ter uma intervenção mais integrada no concelho, não é? Sim. E, portanto, mais eficaz. Exatamente. E mais próxima também das pessoas. Sim, porque nós fazemos o nosso trabalho, não é em sala, mas sim no terreno, não é? Fazemos vários tipos de ateliês, oficinas, com várias temáticas. Vamos também, como eu disse há pouco, à casa dos nossos destinatários. São pessoas que, a partir de nós, já temos conhecimento que precisam de apoio em determinadas situações, ou por questões de isolamento social, ou porque tiveram algumas questões que precisam de estar ocupados de forma a também preencher o tempo com alguma coisa que eles considerem também que seja importante, darem a conhecer as competências que ainda têm e que são de valorizar. E não é só deixar aquela pessoa estar em casa, estagnar e não fazer nada, não há que trabalhar com essas pessoas todas, e principalmente quando estão em casa sozinhos, porque a solidão é muito complicada. E já introduzimos aqui também um bocado a questão dos eixos, e o que eu lhe queria perguntar é, do ponto de vista de alguém que está no terreno constantemente, o que é que o concelho mais precisa? O que é que nós vemos aqui estas necessidades da população? Então, o que nós detectamos, e também é o que está no diagnóstico social conseguiu, tem a ver com o isolamento social e com o envelhecimento da população. Cada vez temos mais população envelhecida em face ao número de jovens, de crianças. E isso torna-se um bocado muito complicado de gerir, porque não estamos a conseguir repor as pessoas com envelhecimento que vão falecendo e a população começa a cada vez ficar mais reduzida. E isto, o que é que isto faz? A população envelhecida, por vezes existem mitos em relação ao envelhecimento, não é? Mas o que é facto é que, devido à idade, devido às limitações de saúde, também começam a ter perda de autonomia. Começam a ter necessidade de serem apoiados por terceiras pessoas. Por vezes não é muito fácil de aceitar, não é? Porque uma pessoa foi autónoma toda a vida, de um momento para o outro vê-se condicionado a algumas situações do dia-a-dia, e ser auxiliado por outra pessoa tem que ser uma situação que tem que começar-se a trabalhar muito cedo, para que quando chega a essa fase a pessoa já está mentalizada, que nunca vai estar, não é? Nunca vai estar. Depois existe a solidão também, existe também o sentimento de solidão, e muitas das pessoas que nós também fazemos o trabalho com elas, porque é assim, eu posso estar com muitas pessoas ao meu redor, mas posso sentir-me sozinha. Tem a ver com a forma como eu encaro a minha vida, tem a ver com a forma como eu tenho ocupada a minha cabeça. Eu considero que a nossa cabeça tem caixinhas, e por vezes eu faço o seguinte, faço uma ginástica, faço realmente também aqui uma comparação, que é, quando eu preciso arrumar a minha gaveta, eu vou tentar tirar tudo lá de dentro e voltar novamente a colocar as coisas todas por ordem, para tentar perceber qual é que é as coisas que eu tenho que mandar para o lixo, não é? Pronto. E depois me acontece com a nossa cabeça, porque se nós não estivermos bem, portanto, então aí vamos ter a questão da tristeza, das depressões, e existem muitas depressões a nível dos idosos. O que é mais?
Acontecem também algumas dificuldades económicas e exclusão social. Económicas porquê? Porque nós sabemos que estamos a viver numa zona que as pensões de reforma são baixíssimas e não conseguem fazer face às despesas que as pessoas usualmente têm com medicação, com saúde, com outros encargos que tenham a nível pessoal. E isso é um fator também, por vezes, de exclusão, porque as pessoas não têm dinheiro para adquirir alguns bens essenciais que são importantes para manter também a dignidade de vida, não é? E além disso também a exclusão social, porque as famílias que estão em carência social, económica, são dependentes de apoios sociais. E essas dependências de apoios sociais limitam, por vezes, a população, porque entendem e sentem-se, a maior parte das vezes, como se fossem os excluídos daquela faixa etária, daquele grupo social, porque pensam que não têm capacidade para conseguir chegar até onde os outros chegam, não é? E então, por vezes acontece mesmo, estarem dependentes de vários apoios sociais e outros não querem fazer nada para alterar também esse modo de vida, que também acontece também na nossa sociedade. O que é que acontece mais? Temos crianças com um baixo rendimento e um baixo sucesso escolar também, portanto, como é estudado, e o que nós observamos é que existe uma fraca, antigamente, agora está mais em voga, havia uma fraca mobilidade em torno de causas sociais. As pessoas não aderiam muito a causas sociais. Neste momento está-se a haver uma alteração também dessa parte, assim como a questão do voluntariado. O voluntariado é muito importante. Às vezes pensamos assim: o que é que eu vou fazer nas minhas horas livres? O que é que eu posso dar do meu tempo a alguém? Podemos dar tanta coisa. Imaginamos que temos uma senhora que é a nossa vizinha e que vive sozinha em casa e tem já alguma perda de mobilidade, de deterioração cognitiva e tudo isso. O que é que acontece? Se nós podemos ir à casa daquela senhora, mas para isso temos de ter capacidade e temos de ter aquele espírito de causa em prol dos mais desfavorecidos ou em prol daquela pessoa que necessita, para lhe darmos apoio. Eu posso me oferecer, voluntariar, para ir com aquela senhora ao centro de saúde, se ela quiser, ou ir ao café, tomar um café, ou ir ao cabeleireiro, arranjar o cabelo. E isso é muito importante. E o que é facto é que na nossa comunidade nós já temos um grupo de voluntários bem jeitoso, a nível dos jovens da paróquia, e não só, que estão a fazer voluntariado das residências da Santa Casa da Misericórdia de Mora, e tem sido muito interessante. Portanto, eles estão a dar o tempo deles no desenvolvimento do apoio a pessoas que precisam de conversar, que às vezes precisam de brincar, também um bocadinho brincar, entre aspas, no sentido de reavivar as memórias deles sobre como é que era no passado, e isso é muito importante, é muito gratificante, porque só que nós conseguíssemos arrancar um sorriso a alguém já faz toda a diferença. Exatamente. E que ações e atividades é que têm desenvolvido até agora? Portanto, então, o que é que nós fazemos a nível destas ações e a intervenção? Intervenção familiar e parental, que tem a ver com o apoio psicossocial e acompanhamento a famílias vulneráveis, o encaminhamento para serviços de apoio de resposta que melhor lhe saibam ajudar naquelas dificuldades que tenham, ações de educação parental e desenvolvimento infantil. Tivemos recentemente também a preparação para o parto de forma gratuita, porque o projeto não se paga nada, as pessoas que são os nossos destinatários não pagam nada, e se não tivéssemos tido aqui esta questão da parentalidade positiva, as grávidas teriam que ter que ir para Évora ou para outros locais para fazer essa preparação. E se estiveram cá no local sem ter necessidade de se deslocarem e de pagarem também a nível particular essa ação. Foi muito interessante e muito importante porque elas adoraram. E por acaso é uma coisa também de salientar, é que estamos a assistir a uma situação diferente. Atualmente os homens começam a estar mais integrados também nesta questão da decisão da gravidez, e foi muito interessante todos eles também estarem presentes com as companheiras a assistir também a essas aulas todas. E como é que se faz a articulação entre as outras entidades locais, né? Falo da autarquia, da escola, de IPSS, como é que funciona? Então, nós fazemos ações com as outras entidades, contactamos pessoalmente, por mail, através de ações de sensibilização, através do telefone e sempre numa questão de proximidade. Porquê? Porque é importante nós
os parceiros terem conhecimento do que é que nós estamos a fazer, não é? E também, por vezes, reuniões, que são muito importantes para debater alguns casos que sejam necessários de intervir, e nós temos esta facilidade de termos este contacto com as entidades parceiras também do projeto e que são também da comunidade. Certo. E que gostava agora de perguntar se há algum momento que seja assim mais marcante neste projeto, que se recorde. Existem vários. Posso dar um exemplo de 2 momentos. Um momento foi quando nós tivemos contacto com uma situação que era uma senhora que vivia isolada, num monte isolado e que estava a ficar dependente. Nós conseguimos, através de ações de sensibilização, junto dela e de familiares, juntamente com a GNR, trazê-la para a vila, porque ela estava a cerca de uns 4 km da localidade. E o que é facto é que esta senhora começou a ter uma melhor qualidade de vida e, por vezes, estando aqui na vila, vinha-nos visitar, vinha aqui sempre que ia ao centro de saúde, passava aqui para nós nos darmos boleia depois para casa. E isso foi, de facto, uma questão muito importante no desenvolvimento do CLDS. Outra também foi a criação do grupo de voluntários para a misericórdia, e não só. E outra questão foi as almofadas, que é o Coração Solidário. O que é as almofadas do Coração Solidário? São almofadas feitas, confeccionadas pelas senhoras e senhores das nossas comunidades todas, em que nós temos um protocolo com o Hospital Espírito Santo de Évora, que existem homens e mulheres que têm o cancro da mama. Nós fornecemos aquelas almofadas ergonómicas de forma a criar um apoio para o braço, de forma a que eles consigam conduzir melhor, e não é só apoio físico, mas também emocional, porque estando ali a forma do coração, quer dizer que alguém se lembrou de nós estamos com necessidade, não é? E então aí foi muito interessante nós entregarmos no hospital estas almofadas. Foram as senhoras que as fizeram, foram lá também entregar connosco e foi uma altura muito emocionante. Portanto, vemos que há aqui uma grande importância na proximidade com a população e em ter uma escuta ativa das necessidades das pessoas, certo? Sim. Para nós conseguirmos trabalhar com a população, não podemos ir com algum tipo de preconceito, não podemos levar aquelas ideias que nós sabemos tudo e não podemos ir com as nossas imposição das nossas ideias, nunca. Temos que criar a confiança entre ambas as partes. Se eu tiver confiança com aquelas pessoas com quem nós estamos a trabalhar, ter uma coletividade, é claro que aquela pessoa vai ver em nós alguém que também possa confiar. Porquê? Porque nós não substituímos nem família, nem amigos, nem ninguém. Mas somos algo importante que está ali na altura que é necessário. E porquê? Porque nós, ao construirmos a confiança, conseguimos desenvolver empatia. E o que é que acontece? As pessoas começam a sentir-se mais à vontade para partilhar dificuldades, sonhos e sugestões em relação a algumas questões que pensem que sejam necessárias também, mesmo a nível comunitário. Facilita também a identificação de casos reais, porque por vezes os mais necessitados são aqueles que são mais escondidos, porque as pessoas têm a vergonha de dizer que precisam, e essa é a pobreza envergonhada, essa é aquela que nunca pede nada, e é aquela que nós temos que estar mais atentos, não é? Porque existem necessidades que estão escondidas e que nunca ninguém sabe, mas aquela pessoa de facto na rua apresenta uma coisa e depois em casa é outra necessidade completamente diferente. Para além disso, reduz também as barreiras de acesso a determinados serviços, que podem ser, por exemplo, as pessoas podem ter medo do desconhecido, mas se tiverem alguém de confiança que lhe diga que pode fazer assim ou daquela forma, a pessoa depois já tem mais à vontade para realmente encontrar respostas para aquilo que é necessário. Depois, nós temos também uma escuta ativa da comunidade, que é também um dos fatores importantes. Damos voz à comunidade nas várias necessidades que tenham, evitamos ações desajustadas perante aquela especialidade, aquele grupo com quem nós estamos a intervir, e promovemos também o empoderamento. Porquê? Porque é muito importante eu promover o empoderamento do outro. O outro é capaz. O outro é capaz. E é interessante porque por vezes as pessoas dizem: eu não sou capaz. Já tentou? Não. Então como é que sabe que não é capaz?
Não é? A pessoa é sempre capaz, então temos que dar ferramentas às pessoas para que elas ganhem o seu empoderamento, para que sejam valorizadas. E quando nós apresentamos o trabalho destas pessoas à comunidade, de facto elas sentem-se valorizadas, que sabem, não é? E é estarmos a demonstrar perante outras pessoas o trabalho que elas sabem, as competências, as capacidades que ainda têm. Não é? E que é muito, muito gratificante para elas próprias. Não é? E são elas que transmitem aos mais novos a sabedoria. Porque se eles não nos transmitirem isso, um dia mais tarde nós não sabemos o que é que se passou lá para trás. Não é? E assim se vê a força deste projeto. Precisamente, sim. Doutora Ivone, nós estamos quase a terminar, mas eu não queria acabar o episódio sem lhe perguntar o que é que gostaria que a população de Mora soubesse ou sentisse quando ouve falar do CLDS e se tem alguma mensagem para os nossos ouvintes. O nosso trabalho é em prol da comunidade, ou seja, desde das crianças até aos idosos. E é claro que nós temos o nosso plano de ação, não é? Que tem várias áreas, e nós gostávamos que a população também viesse ter connosco, que já estão a fazê-lo, de forma a nos também poder transmitir algumas situações que gostassem de se desenvolver na própria comunidade. Nem só Mora, Cabeção, Brotas, Malarranha, Pavia, porque nós vamos a todas. E o que nós desenvolvemos numa freguesia, desenvolvemos nas outras todas, para que ninguém se sinta excluído. E de facto estamos a ter uma adesão interessante em relação ao projeto, e pessoas que nos ligam a dizer que querem uma ficha de inscrição para se inscreverem para as atividades do CLDS, que é muito importante. É o facto de já estar a ser reconhecido na própria comunidade em si. Também há alguma diferença que o CLDS fez e que está a fazer atualmente. Apareçam, tragam desafios, tragam pessoas amigas também para as nossas ações, porque todos nós estamos a aprender todos os dias. Portanto, é sempre uma mais-valia. E quem quiser contactar com vocês, para além das redes sociais... Sim, pode contactar através do telemóvel e através das redes sociais. A gente sabe que é o Facebook, que é CLDS Mora, e através do telemóvel, que é o 93 76 98 358. Estamos sempre disponíveis para esclarecer qualquer tipo de questão. Muito obrigado, doutora Ivone. Foi esta a nossa entrevista. Espero que tenha gostado. Adorei! E até à próxima! Idades em Rede é um podcast do CLDS 5G Mora, Gerações em Movimento, coordenado por Ivone Alves e promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Mora. Eu sou o José, obrigado por nos ouvir e até já! A Operação CLDS 5G foi apoiada pelo Portugal 2030, pelo Programa Pessoas 2030, financiado pelo Fundo Social Europeu Mais e pela União Europeia, como parte dos fundos europeus mais próximos de si.